Que a graça do Rei dos Reis, o Salvador Jesus, que a graça do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que a graça do Deus Criador, que criou os céus e a terra, que há de julgar os vivos e os mortos, esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que a luz do rosto do único e verdadeiro Deus, que a luz do rosto do seu Filho Jesus o Salvador, que a luz do rosto do Espírito Santo ilumine você e sobre toda a tua família, lhe trazendo salvação e livramento. Eu sou o irmão Cláudio. Eu quero falar da volta de Jesus Cristo a este mundo. Jesus, ele disse que ele vai voltar nas nuvens e todo olho o verá. Muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar e outras acreditam que isso é uma fantasia, é uma história, e outras não têm informação de que Jesus vai voltar. Meu querido, minha querida, preste atenção. Lá no Novo Testamento, chamado Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 11, diz assim, preste atenção. Tendo dito isso, Jesus deu instrução aos seus apóstolos, tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, quem? Os seus apóstolos, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Os apóstolos, os discípulos, os seguidores ficaram com o olho fixo no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhe disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Esta é a cena. Estava lá Jesus, nesse lugar, dando instrução aos seus discípulos, quando ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Então Jesus, ele começou a dar instrução aos seus discípulos. De repente, diante dele, Jesus começou a subir, a voar, né? Ele começou a subir, até as nuvens. De repente, a nuvem cobriu Jesus da vista dele. Enquanto eles estavam olhando lá para cima, vendo Jesus subir, voltando para Deus, lá para o céu, para o reino de Deus, surgem 2 anjos. E esses anjos dizem para aquelas pessoas: olhe, esse mesmo Jesus que vocês viram subir para o céu, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar da mesma forma. Esse Jesus que subiu, ele vai descer novamente a este mundo. Meu querido, minha querida, Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está voltando. Na época certa, no tempo certo, no relógio de Deus, Jesus pode voltar. E Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Jesus, ele pode voltar agora, neste momento. Ele pode voltar daqui 10 minutos, hoje mesmo. Ele pode voltar amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui 1 mês. Ele pode voltar daqui 10 anos, ou 100 ou 1000 anos. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, será de surpresa. Jesus compara a sua volta como um ladrão que assalta uma pessoa na sua casa. Essa pessoa que é assaltada, roubada pelo ladrão, essa pessoa não espera isso acontecer. De repente, o ladrão surpreende ela e rouba ela. Então Jesus vai vir de surpresa. A hora ninguém sabe. O dia ninguém sabe. Porque Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos e nem o filho. Só que hoje Jesus sabe a sua volta. Como Jesus disse isso, ele era um ser humano, ele era um servo. Como um ser humano, ele tem suas limitações. Mas depois que Jesus ressuscitou,
subiu ao céu, está à direita de Deus. E o livro do Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu. Então Deus, ele deu o livro, a revelação do Apocalipse a Jesus. Então Jesus hoje sabe o dia da sua volta. Então Jesus, ele vai voltar de surpresa, quando ninguém menos esperar. E ai das pessoas que estiver no pecado, que estiver afastado dele, porque essas pessoas, elas vão sofrer apenas por ter abandonado a Jesus, por não crer nele. Diz mais assim: Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31, diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal de Jesus. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Meu querido, minha querida, quando Jesus veio a este mundo pela primeira vez, através do nascimento humano, através do nascimento da Virgem Maria, Jesus, ele veio com um objetivo, com um propósito. Jesus veio fazer a vontade do seu Pai, Deus. Jesus, ele veio morrer na cruz para salvar o pecador. Então, Jesus, ele veio como um cordeiro para ser sacrificado em favor do pecador, para substituir o pecador. Jesus, ele recebeu o castigo, a ira de Deus pelos pecados dos seres humanos. Meu amigo e minha amiga, preste atenção. Jesus sofreu a tua pena lá na cruz. Jesus morreu para você não ser condenado no inferno. Jesus, ele te salvou. Preste atenção, Jesus já te salvou. Se você crer nele, confiar de todo o teu coração, entregar a tua vida a Jesus. Jesus, ele já morreu por você. Ele já te salvou. Jesus, ele quer te dar o perdão dos teus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Creia nele para você ser salvo e para que todos os teus pecados sejam perdoados. Meu querido, minha querida. Então, como eu disse, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como um cordeiro. E os homens fizeram o que quiseram com ele. Os homens crucificou ele. Os homens desprezou. Os homens humilhou ele. As pessoas cuspiram nele. As pessoas zombaram dele. As pessoas não acreditaram nele. E as pessoas o mataram. Só que essa morte de Jesus na cruz foi permissão de Deus. Foi uma permissão de Deus. Foi algo que Deus já tinha determinado, que Jesus tinha que morrer pelos pecados. Só que tem uma coisa. Uma vez uma pessoa me falou o seguinte. Eu não estou lembrando, se foi uma pessoa que me falou, eu li num livro. É o seguinte, dizia assim, ó. As pessoas é tão ruim, se Jesus voltasse novamente a este mundo, as pessoas o crucificariam. Mas na verdade não é bem assim, não. Se Jesus voltar novamente, as pessoas não vão mais crucificá-lo. Por quê? Como diz o texto, eu vou ler novamente. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, quando Jesus voltar novamente a este mundo, ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar como um poderoso rei. Ele vai voltar como um Senhor poderoso. Ele vai voltar com glória e poder e com seus anjos poderosos, em meio à chama flamejante. Quando Jesus voltar, diz o texto, as pessoas vão se lamentar. E à volta de Jesus, todo mundo vai ver Jesus voltando nas nuvens. Quem estiver aqui no Brasil, na China, no Canadá, Polo Norte, México, Irã, Iraque, Israel, onde for, todo mundo vai ver Jesus voltando nas nuvens. E tem mais, diz aqui o texto, né? Que o sol vai escurecer e a lua não dará sua luz. Imagina o terror que vai acontecer na volta de Jesus. Os países que são de dia, o sol vai escurecer. E os países que são à noite, a lua não dará sua claridade. Os céus serão abalados, diz a palavra. Imagina aí, quando Jesus voltar, as pessoas vão ver ele vindo nas nuvens, com grande poder e glória, com seus anjos poderosos. E diz a palavra que as pessoas vão se lamentar. Quando Jesus voltar, vai existir dois tipos de pessoas. Vou repetir. Quando Jesus voltar, vai ter dois tipos de pessoas. Os que vão se alegrar com a sua volta, e os que vão se lamentar, os que vão gritar, chorar com a sua volta. As pessoas que vai ser pego de surpresa, que está no pecado, a volta de Jesus vai ser terror para algumas pessoas. A volta de Jesus vai ser salvação, alegria para as outras pessoas. Vou repetir. A volta de Jesus vai ser terror para algumas pessoas. E a volta de Jesus vai ser alegria e salvação para as outras. Enquanto umas pessoas vão se alegrar, vão rir, vão adorar Jesus quando ele voltar, mas outras pessoas vão se lamentar, vão querer se esconder nas cavernas. Muitas pessoas vão ficar em pânico, vão ficar com um terror terrível com a volta de Jesus. E diz mais a palavra: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos do céu. Aqui está dizendo o seguinte texto: quando Jesus voltar, ele vai enviar os seus anjos, e os seus anjos recolherão aqueles que são deles, aqueles que são salvos, aqueles que são de Jesus. Então os anjos virão e separarão os eleitos escolhidos e levarão até Jesus, onde Jesus está. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim, diz Paulo: dizemos a você pela mesma palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não procederão os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra,
seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro que o Senhor nos dará. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Paulo está dizendo o seguinte, ó: quando Jesus voltar, os que estiverem vivos, os que são seus nessa época, terão um corpo glorificado e subirão ao encontro que Jesus nos dá, juntamente com os mortos que são de Jesus, que vão ressuscitar. Então, quando Jesus voltar, os mortos que são dele vão ressuscitar com um corpo glorificado. E os vivos que estiverem na volta de Jesus, e os que são deles, também terão um corpo transformado, um corpo glorificado. Ambos, os mortos que ressuscitaram, os vivos, ambos subirão ao encontro que Jesus nos dará e estarão para sempre com Jesus. Agora a questão das pessoas que não são salvas. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 49 e 50 diz assim: assim acontecerá no fim desta era, no fim deste mundo. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão os perversos na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Quando Jesus voltar, haverá um terror para as pessoas más, haverá um terror para os perversos. Jesus enviará os seus anjos, e os seus anjos pegarão essas pessoas más e jogarão na fornalha ardente. A volta de Jesus será alegria e salvação para uns. A volta de Jesus será um terror, um desespero para outro. Meu querido, minha querida, qual vai ser a tua posição? Se Jesus voltar hoje, você vai se lamentar, você vai ficar naquele terror terrível, querendo se esconder de Jesus? Ou quando Jesus voltar, você vai ser aquela pessoa que vai se alegrar, que vai agradecer: Jesus, você voltou, muito obrigado, Jesus, eu esperava tanto a tua volta. Então, a volta de Jesus vai ser terror para você, vai ser alegria. Se a volta de Jesus é um terror para você, é momento de você se arrepender de todos os teus pecados. É momento de você deixar o mau caminho. É momento de você deixar as drogas, a prostituição. Está na hora de você deixar o adultério, a imoralidade, a pornografia que não agrada o Senhor. Está na hora de você deixar a bebedeira, a cachaça. Está na hora de você deixar a inveja, o orgulho, a feitiçaria, o tráfico, o roubo, o assalto. Está na hora de você deixar o seu pecado. E não importa se seu pecado é grande, é pequeno, uma coisa é certa. Pecado é pecado. Seja um pecado grande ou pequeno, todo pecado condena ao inferno. Então está na hora de você se arrepender. Se Jesus voltar hoje, tu vai se lamentar. E tu pode ser condenado na fornalha ardente de fogo. Se Jesus voltar, você está perdido. Tu vai para o inferno se Jesus voltar. Meu amigo e minha amiga, para você não há escapatória. Para você não há saída. Se você morrer sem a salvação em Jesus, se você morrer sem ter Jesus como teu Salvador, se você morrer no pecado, tu vai para o inferno. E se Jesus voltar hoje, tu vai ser condenado. Não há saída. A única saída que há para você é você se arrepender do pecado, aceitar Jesus como teu Salvador, crer nele
seguir Ele, se tornar seu discípulo, buscar um relacionamento, uma comunhão com Jesus, fazer sua vontade, amá-lo, tê-lo como a coisa mais importante da sua vida, mais importante que a sua própria vida. Meu amigo e minha amiga, Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje ou amanhã, mas Ele vai voltar. Mesmo que daqui Jesus volte, daqui a 1000 anos. Mas se você morrer nos teus pecados, tu vai para o inferno. Mas se você morrer com todos os teus pecados perdoados, se você morrer sendo de Jesus, pertencendo a Jesus, tendo Jesus como teu Salvador, se tu morrer, tu vai para o paraíso. E quando Jesus voltar, Ele vai te ressuscitar dos mortos. E tu vai ter um corpo glorificado. E a morte nunca mais terá poder sobre ti. Porque tu vai ter a vida eterna. Meu querido, minha querida, fica com Jesus. Que a luz do rosto de Jesus resplandeça sobre você. Que o Espírito Santo quebrante teu coração, te ilumine. Meu querido, minha querida, não espere para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Você pode morrer hoje. Jesus pode voltar hoje, meu querido. Jesus, Ele pode voltar para o mundo todo hoje, mas Ele pode voltar só para você. Se você morrer no pecado, se você morrer afastado dele, um dia você aceitou Jesus como teu Salvador e hoje você se entregou à cachaça, à prostituição, hoje você está no mundo pecando, fazendo a vontade do diabo. Se você morrer no pecado, tu vai para o inferno. E se Jesus voltar, tu vai ser condenado. É momento de se arrepender. Esse mundo passa, essa concupiscência. Invista no futuro eterno, a salvação da tua alma. Daqui 100 anos, 200 anos, se Jesus voltar, aonde vai estar tua alma daqui 200 anos? Vai estar de 2000 a 25, a 2225, que é 200 anos. Daqui para lá, a tua alma vai passar no inferno ou a tua alma vai passar lá no paraíso? Você decide. Jesus, Ele te oferece salvação hoje. Se você aceitar Jesus como teu Salvador, você é salvo. Entrega a tua vida a Jesus hoje mesmo. Jesus vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai te dar vida eterna. Fica com Deus em nome de Jesus.